Aleluia, Shalom Adonai. No português, a graça e a paz do Senhor. Jesus, ele tem uma palavra para mim e para ti. E essa palavra fala da sua graça. Fala que nós, pecadores, como está no texto, convido você a abrir Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Nós veremos que a graça de Cristo nos conduz do pecado para a salvação. Então convido você, junto comigo, a abrir a Santa Escritura. E hoje vamos esclarecer de forma rápida, objetiva, expositivamente. O que é expositiva? É sendo lida, então vamos ler o texto, sendo explicada, vamos explicar o texto. Isso aí significa exposição daquilo que Deus fala na sua palavra para mim e para você, assim como falou há 2000 anos atrás. Então convido você a abrir Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, que diz assim: o tema diz: do pecado para a salvação pela graça. Efésios 2:1: ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sou salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 e último: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra lida, Senhor, ela tem poder para nos conduzir do pecado para a salvação e pela graça. A tua graça, ela é maravilhosa. Significa dizer que não existe mérito do homem, é bondade de Deus. Amém. Que carta maravilhosa. Essa carta foi escrita pelo homem chamado Saulo. E esse Saulo, ele era cidadão romano, mas ele também era judeu. Por conta do parentesco com avós, com familiares, ele se tornou cidadão romano, mas ele é judaizante. Então ele tinha duas cidadanias. O nome pagão dele era Saulo, mas em Atos 9 ele tem um encontro com o Senhor e o Senhor muda o nome de Saulo para Paulo e ele se torna pregador dos gentios. Então essa epístola, que se chama carta, foi escrita de Roma. Nós vemos que no ano 62, 63 depois de Cristo, o Espírito Santo, Deus usa esse homem conhecido como Paulo, e ele escreve essa carta maravilhosa. Nós vemos que em Atos, capítulo 13, versículo 9, fala de quando ele teve a conversão. Ele também, esse homem chamado Paulo, ele é israelita da tribo de Benjamim e também fariseu, como fala Filipenses 3:5. Era cidadão romano por ter nascido em Tarso. Foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Atos 22:3, nós vemos isso.
Ele era um perseguidor da igreja, mas de perseguidor ele teve um encontro e se tornou cristão e passou a ser perseguido e pregador do evangelho. A gente vê isso lá em Atos 9. Quando ele escreve de Roma essa carta para os irmãos em Éfeso, a cidade de Éfeso, onde tinha a igreja, se encontrava hoje na atual Turquia. Então, qual o propósito dessa carta? O propósito é o assunto sobre o plano de Deus para a vida de todo aquele que crê, daquele que é discípulo. Então, o propósito é unir todo o povo de Deus, quer israelense, quer grego, quer brasileiro, quer americano, quer africano, todas as raças e tribos. Então, o plano do Senhor é unidade, que todos venham fazer parte do reino do Senhor. E nós vemos isso aqui na carta maravilhosa. Debaixo da autoridade de Cristo, nós temos unidade. E essa unidade nós vemos em Efésios 1, tudo que é no céu e na terra. Sendo os cristãos um só povo. Efésios capítulo 1 nós vemos isso. Então nós vemos que na época Éfeso era a capital da atual Turquia. Era a capital romana, conhecida como Ásia Menor. Famosa pelo templo dedicado a Diana. Então nós vemos que esse templo era um lugar de idolatria. Era um lugar de profanação, de prostituição. Por isso o Senhor levantou a sua igreja lá também, assim como tem levantado no meu bairro e no teu bairro. Quando nós vamos para o contexto de Efésios, capítulo 1, nós vemos que Deus em Cristo tem nos abençoado com bênçãos espirituais. O que é bênçãos espirituais? É através da oração e do dom que vem de cima, você ter poder de curar enfermidades, você ter o poder de expelir, expulsar demônios de pessoas possessas e carregadas. Então o Senhor tem nos concedido. No capítulo 1, versículo 4, nós vemos que assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então nós vemos que o Senhor ele é presciente e na sua presciência também tem o atributo onisciência. Ele desde o início ele conhece todas as coisas e assim como ele me escolheu, ele também te escolheu. Nós vamos agora para o texto que fala que a graça de Cristo nos conduz do pecado para a salvação. Acompanhe comigo de forma expositiva, nós vamos entender que a salvação não depende do meu esforço, não depende do ponto de vista exclusivo da minha dedicação, não depende também do ponto de vista específico da minha meritocracia, da minha vontade, até isso também não. Então nós vamos aprender, então como seremos salvos? Eu já posso te adiantar que ninguém merece ser salvo. Então a salvação me alcançou por bondade de Deus, assim como ela também vai te alcançar. Vamos entender rapidamente, acompanhe comigo Efésios 2, versículo 1. O que é que fala Efésios 2, 1? Fala que Ele te deu vida e Ele me deu vida. E Ele ainda vai te dar vida. Se você está aí acompanhando o canal e não tem essa vida, Ele vai te dar. Então Efésios 2, 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então veja que condição totalmente contraditória para o nosso mundo. No mundo do qual vivemos, para nós ganharmos alguma coisa, nós devemos andar de acordo com as normas, de acordo com as regras, de acordo com a lei dos homens. Mas com Deus nós vemos diferente. Tanto é que Efésios 2:1 fala que Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Então o texto é bem claro. Quando Ele nos presenteia com essa vida, nós estamos ainda fazendo aquilo que é mal, aquilo que é ilícito, aquilo que é errado. Então nós vemos aqui no versículo 1, Efésios 2:1, que Cristo nos deu vida, estando nós mortos. Aí você pergunta, e por que nós estávamos mortos ou estamos mortos? Porque em Gênesis capítulo 3, o Senhor dá uma ordem para o primeiro homem e a primeira mulher.
podereis comer de todo fruto, menos da árvore do conhecimento e do mal. Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Essa morte aqui de Gênesis 3 é a morte espiritual, ou seja, separação da comunhão e da intimidade com Deus. Quando nós chegamos em Romanos, abra a palavra Romanos, capítulo 5, versículo 12, Romanos 5:12, a Bíblia diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. É como fala em Romanos 6:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Por causa do pecado de um único homem, toda a raça humana foi contaminada. Você pergunta por quê? Quem estuda genética, quem é médico sabe isso. Por conta da hereditariedade, consanguinidade, passou a todos os homens o pecado. Então nós vemos que esse pecado é o pecado que nós conhecemos como pecado original, que aconteceu lá no Jardim do Éden. E todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então nós vemos que em Cristo nós temos abundância de graça. Onde é que está isso? Abra Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa é pecado, de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só homem. Esse um só homem está falando Jesus Cristo. A morte passou a todos por causa de um só homem, Adão. E através de um só homem também, Jesus Cristo, a vida passou a todos aqueles que querem entregar a vida, todos aqueles que creem. Então nós vemos isso aonde? Você se abrir agora, Romanos 6:23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Então nós vemos isso aí, através de Jesus nós temos a vida eterna. Você pode estar escravizado em alguma coisa, em dívidas, em traumas, pode estar escravizado pelo teu ciúme doentio, pelo teu desejo incontrolável de ter riqueza, de ter posição social, mas o Senhor é aquele que te liberta. Então, nós vemos também, falando de morte, existem 4 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física, a morte eterna e a morte com Cristo, é morrer para o pecado. Vamos explicar rápido. O que é a morte física? A morte física, segundo a Bíblia, é a separação da alma do corpo. Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, desceu ao Sheol, que é sepultura no grego, ou vai para o céu ou para o inferno. Agora tem a morte espiritual. A separação da comunhão e dependência de Deus. Nós estamos aqui vivos fisicamente, mas espiritualmente estamos separados. Não temos nenhuma intimidade, nem comunhão, nem conseguimos orar e falar com Deus. Onde é que está isso? Gênesis 3, do 9 ao 11. Quando Adão e Eva desobedeceu, comeu da árvore, eles se separaram de Deus. Então nós vemos que tem também a terceira morte, a morte eterna. O que é a morte eterna? Segundo a Bíblia, é a separação definitiva. Todos que não nasceram de novo. Mateus 25:41 fala essa verdade. Aqueles que estão aqui na terra, vivendo pelo seu bel prazer, pela sua vontade, somente exclusiva ao seu ego. Então você está aqui na terra, mas espiritualmente está morto. Você pode ter toda a vitalidade fisiológica, hormonal, psicomotricidade motora, você pode estar perfeito, podemos dizer, biologicamente. Mas se não tiver relacionamento com Deus, você é um morto espiritual. Por quê? Porque você é guiado aqui na terra pelo que chamamos de dogmas, filosofia, ciência, credos, etc. Então nós vemos que a morte eterna
como está aqui na palavra, separados. É quando você vem a morrer fisicamente e ser sepultado e, como fala Hebreus 9, segue-se o juízo e você, toda a eternidade, vai ficar no lugar chamado Lago de Fogo, como fala Apocalipse, longe do Senhor. E tem a quarta morte, da qual eu agora, pela graça de Deus, faço parte, e você também que acompanha o canal faz parte ou vai fazer parte. A quarta morte é morrer para o pecado. Se chama a morte com Cristo. Por quê? Cristo se entregou por causa do meu e do teu pecado. Ele morreu morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E conosco não é diferente. Todo aquele que entregar a vida a Jesus, ele vai morrer para o pecado. Significa dizer que as práticas pecaminosas, todo tipo de vício, todo tipo de idolatria, todo tipo de briga, contenda, vai morrer. Por quê? Você morreu para aquilo, você não vai praticar mais. E o Senhor não vai deixar você praticar. Por quê? Porque, como fala 1 Coríntios 6,19, o Espírito Santo vai morar no teu coração, na tua mente. E você vai ser uma igreja, vai ser um templo habitado por Deus. E Ele vai te ajudar a suportar todo obstáculo aqui na terra. Nós vemos isso em Gálatas 12:20. Abra comigo Gálatas 12:20, que fala assim: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, porque eu ainda estou na carne pecaminosa, mas só que o pecado nós estamos mortificando todo dia. E esse viver agora que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vemos isso em Gálatas 2:20. O nosso viver da carne, porque a minha alma, meu espírito está nesse corpo aqui. Mas esse viver aqui não é para o pecado, não é para concupiscência, não é para iniquidade, não é para maledicência, não é para o crime. Esse viver na carne é para quê? É para a glória de Deus pela fé. Minha mente e tua mente tem que estar em Deus. Nós vamos agora para o versículo 2. Volte para mim comigo, abra Efésios 2. Efésios 2:2 fala que nós andamos outrora no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então todo aquele que não teve um encontro com Cristo, ele vive segundo o príncipe deste mundo. Está falando de um príncipe. Quem é? É Satanás. Nós vemos aqui que quem é Satanás? Ele é um príncipe que desde a queda do primeiro homem, Adão, domina o mundo de homens e espíritos em rebelião contra Deus. A gente vê isso em João 12:31. João 12:31 fala isso, da rebelião do homem também, como fala lá em Gênesis. Agora acompanhe comigo o versículo 3 e 4. Efésios 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também aqueles que não conhecem Jesus, os demais são. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então nós vemos que nós, até eu também, antes de conhecer Jesus, eu andava pela inclinação da carne. O que a carne da gente quer? A nossa carne, de forma bem sucinta, eu posso te dizer que ela quer três coisas. Ela quer riqueza, ela quer sexo e ela quer poder. Isso aí para nós resumimos o que é que o mundo no geral quer. Riqueza, sexo e poder. Isso é que o homem almeja desde a criação do mundo, depois do pecado original, até os dias de hoje. Mas o Senhor, Ele quer te libertar e Ele tem poder para te libertar. Basta tão somente você crer. Então acompanhe comigo no versículo, na Bíblia, no versículo 5. O que é que diz no versículo 5? No versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está falando que Ele nos deu vida. Assim como Jesus, ao terceiro dia de morte de cruz, ressuscitou, a Bíblia diz que pela graça sois salvos.
mediante a fé em Cristo. Então, como fala aqui em Efésios 2:5, nós em delitos, Ele nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvo. Agora você quer saber o que é graça? Graça na Bíblia, no grego, significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá a sua graça. O que é essa graça? Bondade, amor, fidelidade. E o que é misericórdia? O mal que eu mereço, Ele não me dá. Ele me dá o bem que eu não mereço. Que coisa linda. Então você agora acompanhe comigo o 5. Fala que pela graça sois salvo, está falando de salvação, que é um favor imerecido. Onde é que está isso? Abra a Bíblia, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Então a fé, ela é o canal que me leva até Deus. É o canal que vai te levar até Deus. O que é fé? Hebreus 11:1. É a convicção, é a certeza. Fé é isso. É a certeza de fatos que não existem. Então isso é fé. A gente não vê, mas a gente tem convicção. Nós vamos trazer aquilo que cremos à existência, que vai acontecer. Então nós vemos aqui pela palavra, pela graça sois salvos. Romanos 5:1 fala isso, que nós fomos justificados pela fé. Quando nós abrimos agora Efésios 2:6, juntamente com Ele, Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui na terra ainda, mesmo sendo crente, mas somos salvos. Aí você pode dizer, mas eu ainda não fui para o céu. Mesmo assim, o título de salvo permanece. Por quê? Porque na Bíblia, aquele que entregou a vida a Jesus, mesmo sofrendo aqui no mundo, mas ele está num termo chamado deslocamento. Ele está salvo aqui na terra, padecendo, sofrendo, mas a mente dele, o coração dele é liberto do pecado. E naquele grande momento vai ser concretizado essa salvação. Nós vemos isso aqui no texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, enquanto estamos aqui na terra. No versículo 7, o que é que fala? A vida eterna aos perseverantes. O 7 fala, para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso aí é quando a igreja for arrebatada. Então, Efésios 2:7, a vida eterna aos perseverantes. Enquanto estamos aqui, a nossa alma apegada a esse corpo físico mortal corruptível, é necessário todo dia perseverar. Em quê? Mortificar o desejo de pecar, o desejo de idolatrar, o desejo de profanar a vontade e o mandamento do Senhor. Quando nós vamos para o 8, Efésios 2:8 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, primeiro você tem que entender que a fé não é minha, a fé não é tua. O que é a fé? É um dom, é um presente. Quando você escuta a palavra, o Evangelho da Verdade, Efésios 1:13, tendo nele crido, aí o Senhor derrama a fé sobre você. É como você está vendo um documentário, lendo um artigo e você, eu estou acreditando nisso aqui. Na Bíblia, quando você faz isso, eu estou acreditando, deve ser verdade. O Senhor manda a fé. E essa fé vai fazer com que você tenha convicção, certeza, e caia por terra toda dúvida. E não só isso, essa fé vai te aproximar de Deus cada dia mais. Quando nós chegamos aqui no versículo 9, abra comigo Efésios 2:9, o que é que diz? Não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras, não é pela caridade, não é porque você ajuda que você vai ser salvo. Não é meritocracia. Aqueles que estão ajudando e quando vai deitar diz, eu vou para o céu porque eu ajudei. Ele está se enganando.
porque o céu não se compra, a salvação é um presente. Então, quando nós abrimos o versículo 9, o que é que diz? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, aqueles que estão batendo no peito, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eles estão enganados, eles não entrarão no reino de Deus, porque o reino de Deus não se suborna. O reino de Deus entra todo aquele que é humilde, todo aquele que entrega a vida a Jesus, porque a graça é um favor imerecido, nós não merecemos. E para encerrar, nós vemos que você pode perguntar, então eu não devo fazer as boas obras? Muito pelo contrário. Todo aquele que é salvo, ele pratica as boas obras. Abra comigo Efésios 2:10. O que é que diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10 está dizendo que todo homem que vai para o céu, toda mulher que vai para o céu é criatura, é uma feitura, criados em Deus para as boas obras. Traduzindo, parafraseando, o que significa isso? As boas obras não salvam, as boas obras são para os salvos. E que Deus te abençoe e que nós estejamos aqui até o próximo vídeo acompanhando a poderosa palavra de Deus. Amém. Um abraço.